Olá, Bauru, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. Desde já agradecendo a sua companhia. Lembrando que você pode acompanhar o programa aqui pelo canal 13 da NET, pelo nosso site www.tvcbauru.com.br e pela live no Facebook, TVC Bauru, tá? Lá você pode comentar, não dá para participar, né? O Rafael lembrou bem, porque o tempo é curto e a gente quer ouvir o candidato, então, mas você pode dar sua opinião lá, participar dando sua opinião lá na live do Facebook. Rafael, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Bom, nós vamos receber os candidatos a deputado federal Rodrigo Agostinho e o candidato a deputado estadual Leandro. E nós vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo à TVC novamente, né? Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Enfim, estou muito contente, a TVC vem cumprindo com esse papel de utilidade pública, então estou muito feliz. Rodrigo, vamos lá, né, para começar. 2 mandatos de prefeito, mas 2 de vereadores, de vereador também. E agora, por que deputado federal, não estadual? O que te levou a escolher a sair candidato como deputado federal? Bem, eu estou na política porque o que me move são ideais e, enfim, eu quero continuar ajudando Bauru, quero continuar ajudando a região. Para mim, enquanto eu fui prefeito, eu senti muito a falta de um deputado federal. Eu senti mesmo. Toda vez que eu precisava correr atrás de recursos do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, discutir questões do aeroporto, discutir a questão dos trens de Bauru, inúmeras questões, chegava em Brasília e a gente era mal atendido, os ministros não atendiam porque a gente não tem um deputado federal. Eu tenho também uma formação jurídica, eu sou advogado, então eu acho que eu vou conseguir fazer um bom trabalho. Eu sei como é que as questões se comportam dentro do executivo, eu sei o quanto os prefeitos da região precisam de recursos, a nossa região está fragilizada, nós estamos perdendo investimento, então eu decidi buscar isso e estou lutando bastante, eu quero muito ser deputado federal para ajudar a minha região. Essas 2 experiências que você teve, tanto no legislativo como no executivo, você definiu-se um perfil seu mais para executivo, legislativo, ou assim, você acha que dá para atuar nas 2 áreas? Como é que está o Rodrigo hoje, depois de vários mandatos? Eu acho que a Câmara Municipal para mim foi uma grande escola. Eu acho que quem quer entrar na vida pública, na medida do possível, deveria buscar iniciar as suas atividades pelo Legislativo. Como vereador eu aprendi como é que as coisas funcionam, conheci a fundo a lei orgânica, regimento, passei a conhecer a cidade na palma da mão, cada órgão da prefeitura. Isso me ajudou muito depois quando eu fui prefeito. Mas eu gosto das duas instituições e agora eu estou num novo desafio, né? Que é o desafio de representar a nossa região dentro da Câmara dos Deputados, ser um congressista e ao mesmo tempo discutir os grandes temas, porque eu acho que a partir do começo do ano, independente de quem for o presidente, nós vamos discutir grandes temas nesse país. Com certeza, está na hora, né, Rafael? Sem dúvida. Rodrigo, antes do programa começar, nós estávamos aqui num bate-papo e você citou uma coisa que realmente é muito importante, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas e da maioria dos eleitores não tem tanto conhecimento a respeito, né? Bauru está sem deputado federal há mais de 20 anos. Correto. E, por coincidência, Bauru, aí você mesmo citou algumas regiões de São Paulo, como o Vale do Ribeira, o Pontal do Paranapanema, que são regiões muito pobres, com o desenvolvimento completamente estagnado, né? E Bauru, infelizmente, por motivos que você citou, inclusive, também tem essa dificuldade. E essa dificuldade passa justamente pela ausência de nós termos aqui na cidade, embora tenhamos 256 mil eleitores, mas não conseguimos fazer esses deputados. Bauru precisaria, para dar uma alavancada de 2 ou 3 deputados federais, para começar a respirar e ter realmente uma representatividade junto aos ministérios. Como que você encara isso e como que você pode explicar para o eleitor, né, essa importância do deputado? Porque muitas vezes o eleitor pensa, vamos eleger um, vamos eleger outro, mas ela não tem a noção exata da importância. E você, como prefeito, teve essa noção, passou por isso. Só para a gente ter uma ideia, cada deputado hoje tem uma cota pessoal de emendas de 15 milhões. Então a cidade, tendo um deputado no mínimo, ela consegue aí esses 15 milhões. Anuais ou por ano? Por ano, no orçamento anual, uma boa parte disso são emendas hoje voltadas para a saúde, é uma das grandes demandas em qualquer cidade, na área da saúde.
O que acontece? Além disso, o deputado também abre as portas para a cidade junto aos ministérios. Eu chegava para discutir temas junto ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, e o ministro simplesmente não me recebia porque eu não tinha um deputado. Tem que ter um deputado a tiracolo, que é um grande absurdo. Então, como eu havia dito, tem regiões como a região de Campinas, a região de Sorocaba, a região de São Paulo, que concentram hoje 90% dos deputados do estado de São Paulo. E aí você pega regiões inteiras do estado de São Paulo, todo o norte de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, a região do Pontão do Paranapanema, a região do Vale do Ribeira, a nossa região, sem representante. Então isso é muito sério, é muito grave. A nossa cidade, quando tinha 2 partidos, o bipartidarismo, a gente tinha 2 estaduais, 2 federais. Agora com essa multiplicação de partidos, nós temos 35 partidos hoje em funcionamento e mais 180 sendo criados. O que acontece? A gente não tem conseguido eleger representantes. Então é uma questão muito séria, né? A gente corre o risco de ficar sem estadual, de ficar sem federal. Então é muito importante a população olhar, ver quem está com vontade, ver quem está fazendo campanha, ver quais são as propostas de cada um, o que cada um pensa e escolher os seus representantes. E é um absurdo, né, Rafael? Porque o porte da cidade de Bauru, comparado no Brasil, você que foi prefeito, é uma cidade de um porte de... é grande, né? Comparado em várias cidades. E mesmo assim você teve dificuldade como prefeito, uma cidade de um porte como Bauru, de ter esse relacionamento lá junto aos ministérios, né? Eu falava assim, ô ministro, Bauru tem 400 mil habitantes. Ele falou, tá, qual que é teu deputado? Impressionante. Aí era difícil. É claro, às vezes eu me socorria de deputados do estado de São Paulo, às vezes de alguns deputados daqui da região um pouco mais distantes de Bauru, mas é difícil, é muito complicado. Então, assim, o papel do legislativo, é claro que também é legislar, fiscalizar, enfim, tem outros motivos. Mas a cidade precisa ter força para conseguir atrair investimentos, força para atrair investimentos públicos, força para manter as instituições federais que existem aqui. A gente perdeu muitos escritórios, superintendências de órgãos federais. Então é uma questão importante, as pessoas precisam acordar. A gente vive uma crise política e a solução para essa crise está justamente na política, está no voto. Então assim, a gente pode estar chateado, falar, nossa, que sacanagem que os caras fizeram com a gente lá em Brasília, muita corrupção, mas a solução passa pelo voto. Isso que eu acho que é importante. Não tem alternativa num processo democrático que não passe pelo voto. Política, né? Pela política. Rodrigo, justamente sobre isso. Eleito, numa discussão sobre reforma política, você votaria a favor da redução drástica do número de partidos para 9 partidos, 6 partidos, ou seja, 2 ou 3 por segmento, centro, esquerda e direita, ou não? Ou você deixaria como está? Não, eu acho que como está não dá. Eu acho que o problema não é um número tão excessivo de partidos. O problema é a total falta de agenda da maior parte deles. A gente sabe que a maior parte dos partidos que estão aí são partidos de aluguel, são partidos que são alocados nas coligações, nas eleições, em troca de recursos de fundo partidário. Então é um absurdo isso, é uma aberração que existe isso. Então eu acho que tem que ter regra muito clara. Quer criar partido? Então a regra não vai ser essa moleza que tem hoje, dos caras contratarem assinaturas aí, enfim, pelo país, como se fosse abaixo assinado para criar partido. Da mesma forma como eu acho completamente justa as regras que tem hoje de distribuição de recursos. Se recurso é público, o recurso tem que ser distribuído de forma igualitária. Então, assim, eu acho que nós precisamos de uma reforma política, inclusive capaz de enxugar os poderes. Nós temos hoje um número enorme de privilégios em todos os poderes, nós temos um número excessivo de pessoas com mandato, são 70 mil políticos com mandato no Brasil. Isso passa por enxugar as câmaras municipais, passa por enxugar as assembleias legislativas e a própria Câmara dos Deputados. Eu acho até 3 senadores por estado muito. Eu acho que assim, cada estado que tem o seu senador e pronto. Então, nós precisamos enxugar para que tenha mais dinheiro para outras áreas mais prioritárias. Isso não é um golpe na democracia, como algumas pessoas querem dizer. Pelo contrário, se você sabe que é teu deputado, se você sabe que é teu representante, você vai olhar a questão de transparência de maneira mais clara, você vai ver onde ele está gastando o dinheiro do gabinete dele, você vai poder acompanhar. Hoje em São Paulo, com 70 deputados, a gente não sabe quem são eles, o que eles estão fazendo, as atividades eles passam desapercebidas. Tem deputado que passa 20, 30 anos lá, sem nunca ter apresentado um único projeto.
isso é assintoso para a população brasileira, sabe? Então eu acho que precisamos mudar. Perfeito. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para você, é a seguinte, e aí não é nem o Rafael Moya, mas é o munícipe que vai te perguntar isso. Qual Rodrigo nós podemos esperar eleito? O Rodrigo vereador, por exemplo, que foi aquele jovem que começou na política com muita vontade, muito forte e com objetivos muito bem delineados, ou o Rodrigo que terminou o mandato e acabou deixando a prefeitura sem medicamento nas prateleiras. Tá. E eu te pergunto isso porque isso foi muito forte naquela época e aconteceu em outras cidades, Marília também, em outras cidades do estado de São Paulo, mas eu queria saber qual desses dois, quer dizer, aquele pujante que começou, aquele jovem que você percebia, ou o Rodrigo que terminou o segundo mandato? Tá, então vamos lá. Eu continuo com os mesmos ideais, continuo com o batalhador. Na prefeitura a postura é diferente. A postura legislativa é uma postura mais de discurso, de parlamento, de tribuna. Na prefeitura todas as responsabilidades estavam na minha mão. Eu tinha que pagar as contas, fechar a folha de pagamento. Em 8 anos eu nunca atrasei um salário de um funcionário. Eu trouxe mais de 2 bilhões de reais para Bauru, eu dobrei a receita da prefeitura. Enfim, trabalhei muito. Agora, não é verdade que eu deixei faltar medicamento. Alguns itens, todos os anos, nós temos problemas de distribuição de entrega dos laboratórios. Agora nós estamos com um problema muito grave e não é um problema do meu governo, já é um problema do atual governo. Então isso precisa ser diferenciado. No meu governo eu construí 4 UPAs, coloquei 3 farmácias, não existia nenhuma farmácia popular aberta. O que existia era uma distribuição de medicamentos feito dentro dos postos de saúde, sem nenhum farmacêutico controlando absolutamente nada. Nós criamos as farmácias, as portas de entrada, as portas de saída de medicamento, começamos a colocar controle. A gente percebeu, no meu segundo mandato, começou a cair muito a arrecadação. Enfim, quando a Dilma foi cassada, todos os convênios, tudo ficou bloqueado, inclusive dinheiro do PAC que está saindo agora. E aí a maior preocupação era como garantir a sustentabilidade da prefeitura, e aí eu realmente tive que colocar o pé no freio no final do governo. Não era o momento de ficar fazendo grandes discursos, mesmo eu tendo trazido muita coisa para a cidade, era o momento de colocar o pé no freio. Ainda acabei deixando a prefeitura com 30 milhões em caixa, sendo 10 milhões livres, mas 20 milhões comprometidos com compra de medicamentos, de material escolar, de combustível, de uma série de itens. Agora, as pessoas podem esperar sim um Rodrigo combativo, vou lutar pelas coisas que eu acredito, questões de sustentabilidade, por uma educação de qualidade, eu vou lutar. Eu estou participando de alguns movimentos, entre eles o Unidos contra a Corrupção, tem inúmeras medidas que podem ser adotadas no Brasil para tornar o governo mais transparente. Eu acho que nós temos que escancarar o governo se a gente quiser que as pessoas possam acompanhar o que acontece lá dentro. Você apoia as 10 medidas contra a corrupção? Apoio as 10 medidas. Aquelas originais. As originais e mais as novas agora. Cerca de 200 instituições se uniram. Isso. Existe um movimento agora chamado Unidos contra a Corrupção. São 77 medidas. Eu acho que tem medidas ali que vão fazer a diferença, como por exemplo a questão de mexer nessa lei de licitações, que é um absurdo, é um atraso, nenhum órgão público compra nada com menos de 6 meses de antecedência, e por outro lado quem quer fiscalizar, quer acompanhar, não consegue. Então nós precisamos avançar e eu acho que o Brasil está atrasado em relação a tudo isso. Bom, a gente podia conversar a respeito de muita coisa. Depois da eleição a gente volta para bater o papo, Rodrigo, mas infelizmente o tempo se foi. Eu quero deixar que você fale das considerações finais. Não deu nem tempo de discutir os grandes temas do lado da Câmara. O tempo é curto. Mas as suas considerações finais, Rodrigo. Bem, o bauruense, a região passou a me acompanhar e me conhecer ao longo de 16 anos de vida pública. Eu quero dizer ao bauruense que eu quero muito ser o representante de Bauru e região, eu estou com muita vontade, eu acho que o Brasil precisa de pessoas que possam lutar pela nossa região. Acho que eu tenho capacidade para poder discutir os grandes temas, eu quero escancarar, eu acho que não dá para o Brasil votar qualquer tipo de reforma sem ampla discussão, sem amplo debate. Eu acho que a sociedade tem que participar, a sociedade tem que se engajar, a sociedade não aguenta mais corrupção, a sociedade não aguenta mais desvio de recurso público, a sociedade quer e cobra com certeza que as coisas aconteçam. Nós precisamos de serviço público com eficiência, já que o Brasil é um país pobre, que não tem dinheiro para tudo, o dinheiro tem que ser bem utilizado.
e eu acho que eu vou poder ajudar muito. Eu sei que eu vou ser um entre 503 deputados, mas eu acho que eu vou poder ajudar muito em relação a todas essas questões. E no mais, eu tenho uma paixão por Bauru, eu quero continuar ajudando, eu quero poder ajudar, enfim, de alguma forma a minha região. E por isso que eu sou candidato a deputado federal, meu número é 4015 e estou aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Quer desejar sucesso no seu pleito, Boa Rodrigo. sorte. Obrigado. Boa sorte. Queria agradecer a sua presença aqui, a gente volta para discutir mais, e queria agradecer você que está acompanhando aí. Ó, a gente vai fazer um intervalo e na sequência a gente volta com o candidato a deputado estadual, Leandro. Não sai daí não.